Liturgia do dia 21 de janeiro de 2022. Sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo o Israel, e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, porque não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar-me a vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti, mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei, com certeza, que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 56.
piedade, Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade. Pois em vós se abriga a minha alma, de vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Piedade, Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Deus me envie sua graça e verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refuja na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À medida que avançamos na leitura do livro de Samuel, verificamos que a figura de Davi é cada vez mais engrandecida, muitas vezes à custa da de Saul. É certo que também Saul pronuncia belas palavras sobre Davi. É esta a tua voz, ó meu filho Davi. E Saul elevou a voz soluçando e disse a Davi: Tu porta-te bem comigo, e eu comporto-me mal contigo. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor havia me entregado nas tuas mãos e não me mataste. Mas faltou-lhe dar o último passo, libertar-se do ódio, da inveja e da sede de vingança, oferecendo a Davi o abraço da reconciliação. O que faltou a Saul
superabundou em Davi. Venceu Golias, triunfou nos campos de batalha e triunfou sobre si mesmo, ao controlar a paixão do ódio e da vingança até limites que suscitam comoção e emocionam. A nobreza e a magnanimidade de Davi são realmente notáveis. O contraste com Saul fica ainda mais evidente, mostrando a justeza do seu afastamento e da eleição do humilde filho de Jessé. Davi, perseguido por Saul, tem oportunidade de se vingar dele, matando-o, mas respeita a sua dignidade e oferece-lhe mais uma oportunidade de reconciliação. O reconhecimento da dignidade do outro, dignidade querida por Deus, é a base da reconciliação em qualquer conflito. Davi dá-nos também um belo exemplo de fidelidade, cheio de atualidade no mundo onde a falta dela já quase não causa espanto. Mas Deus é fiel e o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode deixar de ser fiel. No Evangelho de hoje, Jesus forma a sua nova família, um grupo de pessoas dispostas a acolhê-lo, embora também elas devam ainda converter-se. Embora falemos de família, para acentuar a relação pessoal e afetiva que deve existir entre Jesus e os seus discípulos, o grupo apresenta uma valência estrutural mais ampla. São o novo Israel, os fundamentos da futura igreja. Tudo acontece sobre um monte. Os montes são lugares propícios para as revelações de Deus. As grandes decisões de Deus sobre o seu povo foram tomadas sobre os montes. Aqui é Cristo que chama, escolhe e constitui a comunidade. Marcos não diria isso se não acreditasse que Jesus era Deus. O grupo é convocado para ir ter com Ele e, em primeiro lugar, para estar com Ele. O novo povo de Deus constitui-se à volta de Jesus, que se apresenta como referência absoluta, assumindo uma função que pertencia à lei. Isto causava escândalo aos judeus. Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, atuando com a força do Evangelho. A vocação implica a missão. Está em função dela. Os apóstolos, chamados a partilhar a vida e a missão de Jesus, aprenderão que a lealdade e a fidelidade comportam o dom de si mesmo. A lealdade e a fidelidade, que antes de serem virtudes cristãs, são virtudes humanas, que libertam o homem dos caprichos dos seus instintos e das emoções passageiras. A fé leva-me a ser leal e fiel, porque me revela a lealdade e a fidelidade de Deus. Todo o cristão deve respeito e lealdade para com os seus semelhantes, ainda que nem sempre sejam modelos de virtude. A violência, mesmo contra os inimigos, não é uma atitude digna dos discípulos daquele que disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Hoje a Igreja faz memória a Santa Inês, virgem e mártir. Sofreu o martírio em Roma na segunda metade do século III, ou mais provavelmente no início do século IV. Adornou o seu sepulcro com versos, e muitos santos padres, seguindo Santo Ambrósio, celebraram seus louvores. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santa Inês e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.